Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Depois aí a gente fez o pós-jogo, né? Teve agora algumas notícias com relação ao São Paulo. Então vamos falar um pouco disso, né? Eu vou fazer alguns adendos lá com relação ao pós-jogo, tá? Que eu preciso até colocar como justiça, tá? E sobre alguns jogadores, tá? Vamos falar aí um pouco sobre essa possível lesão aí do Oscar, tá? E vamos falar aí com relação ao Ângelo, tá? O Ângelo tem sido especulado aí acho que no Strasbourg da Alemanha, né? E vamos falar aí de dois jogadores, né? Que são a bola da vez aí com relação pra venda, tá bom? Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? E vamos pro vídeo, tá? Fazendo justiça aí com relação ao jogo do Mirassol, a gente tem que fazer um adendo aí com relação ao Enzo Dias, tá, gente? O Enzo Dias aí, embora ele tenha feito o pênalti no final, mas foi o único jogador, assim, entre todos que eu vi, tá? Que eu acho que merece uma menção honrosa, tá? Merece uma menção honrosa, por quê? Porque é um jogador que se doou, que fez o que pôde, era o único que tava querendo o jogo, né? Mas o Mandorinha só não faz verão, né? Então, e aí no final ele acabou, com o desempenho dele, ele acabou fazendo pênalti, né? O que é de se lamentar, né? Porque o Enzo Dias tá jogando muito bem, engoliu o Wendel, né? Na briga pela posição. E eu acho que é isso, tá? Acho que esse é dentro que eu tinha que fazer. E pedir desculpa aí pros inscritos aí, né? No canal, das nossas redes sociais aí, pelo vídeo, que eu acho que eu fiquei um pouco mais exaltado justamente pela situação que o clube tá enfrentando, né? Inclusive o Baby, né? Falou algumas coisas, soltou uns 2, 3 vídeos aí, criticando toda a diretoria, a comissão técnica. E eu acho que, embora ele tenha feito certo, eu acho que essa questão de você não fazer a festa e tal, eu acho que isso aí pega muito. Eu acho que se a gente tá mal assim, imagine sem toda essa motivação que a torcida traz, né? Então a gente precisa mais da torcida, mais do que nunca, tá? Tanto que eu posso ir no Morumbi, eu tô indo, tô tentando, né, inclusive, ir mais do que eu vinha vindo nos anos anteriores, né? Depois da pandemia, enfim. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o time tá mal, mas não é porque o time tá mal no Brasileirão, mas não é porque o time tá mal no Brasileirão que ele tá mal nas outras Copas, né? E é como eu disse, eu acho que foi uma falta de planejamento relacionado aí a essa questão do Brasileirão. Não ter dado uma poupada no time lá contra o Náutico, que deveria ter poupado, né? Inclusive no pré-jogo eu falei como que eu iria pro Náutico. Então tá aqui gravado, quem quiser volta lá no vídeo pra ver como que eu iria, né? Com um time um pouco mais defensivo, mas um time um pouco mais reserva pra preservar contra o Mirassol. Eu tinha comentado isso aqui, tá? Bom, vamos falar aí um pouco sobre vendas, tá? Primeiro vamos falar sobre o Ângelo, né? O Ângelo, que é um lateral aí que o pessoal fala que é uma das principais revelações, né, do São Paulo nesse ano, né? Nesse ano não, nos últimos anos eles têm tratado aí o Ângelo, né? É um lateral aí esquerdo. E me parece que ele tá saída para o Strasbourg, né, da Alemanha. E muito provavelmente aí não vai agora, tá? Só vai quando ele completar 18 anos, acho que ele tem 15, 16 anos mais ou menos. A família quer fazer o negócio, a proposta por ele é de 32 milhões de reais, né? Cerca de 5 milhões de euros, né? E esses 5 milhões de euros seria o seguinte, né? Metade desses 5 milhões de euros seria agora e a outra metade seria só em 2027, quando ele completasse 18 anos, quando ele pudesse se transferir integralmente lá para o Strasbourg da Alemanha, né? O São Paulo ainda ficaria com uma porcentagem do atleta, né? E assim, uma venda futura, né? O jogador ainda ficaria também em Cotia, né? E só iria para a Alemanha quando completasse os 18 anos, né? E aí ele integrar lá o time da Alemanha, tudo, o time do Strasbourg, para ser jogador, né? A família do Ângelo, pelo que saiu até no blog do São Paulo, né? O Zanqueta comentou isso e falou que a família parece que quer fazer o negócio, né? O São Paulo tá meio assim para fazer, mas acho que estão em discussões. A discussão é maior, sobre a porcentagem que o São Paulo quer reter, né? Ainda a gente não tem tantas mais informações sobre isso, mas assim que sair a gente fala, né? O que eu acho sobre isso, né? Eu acho que é muito barato por um lateral, tá? É muito barato por um lateral do calibre do Ângelo e pelo que falam dele, que é um talento geracional, muito parecido com o Beraldo, no que o Beraldo foi, né? E assim, eu acho que, embora seja muito barato, a não ser que o São Paulo continue com uma boa porcentagem do atleta, né? São Paulo manter aí pelo menos 50% ou 40% do atleta, 45%, né? Porque hoje o São Paulo tem 90% do atleta e 10% é do jogador, né? Então assim,
10% do jogador e 90% do São Paulo. São Paulo não reter pelo menos aí ainda uns 40, 45% do atleta, talvez valha a pena, né? Até porque quando esses jogadores vão para um mercado, para times menores da Europa, tende a times maiores, de maior expressão, acabarem contratando o jogador, né? Enfim, vamos ver aí a cena dos próximos episódios com relação a isso, mas é muito provável que o negócio saia, né, do papel. Bom, vamos falar aí agora sobre o Oscar, tá, gente? O Oscar aí que saiu do jogo contra o Náutico ali, meio que com um incômodo na coxa, né? E foi feita os exames médicos tudo nesse domingo e não foi constatada lesão, né? Porém, é muito provável que ele repouse esse jogo contra o Tajeres, né? E contra o próprio Bahia, né? Ele volte, né? É muito provável que ele volte 100%. Quem volta mesmo contra o Tajeres é o Henrique Carmo, né? Eu acho que ele muito provavelmente vai ser relacionado, até porque o São Paulo tá sem opção para a ponta esquerda, né? Então, para jogar dentro de casa, eu acho que tem que ser um pouco mais ofensivo. E talvez o Henrique do Carmo seja essa opção aí pelos lados, né? Ele junto com o Ferreirão talvez consiga aí trazer até 3 pontos pra gente, né? Mas a verdade é que o São Paulo não tem dinheiro para contratar, então tem que apostar na molecada da base. O Ferreirão já não vem jogando muito bem, mas é o que nós temos hoje e é assim que a gente tem que ir, né? Tem que depositar as esperanças nele e bola pra frente. Bom, com relação à questão do Oscar, é isso, tá? E agora vamos falar das duas prováveis vendas, né, que a gente vai ter aí, né? Que eu acho que são os atletas que estão mais no radar do exterior, né? Que seria o Pablo Maia, né? E o próprio Alves, né? O Alves que muito provavelmente vai receber essa proposta aí do CSKA, né? E assim, como o São Paulo precisa vender, é provável que aceite uma proposta mesmo que seja um pouco mais baixa. Por quê? Porque o São Paulo no dia 31 de agosto precisa estar com o resultado encaminhado para o positivo, né? E até agora, como o São Paulo pagou muito imposto, muita aquela coisa de início de ano, o São Paulo não está com um resultado muito bom ainda. Mas a intenção é vender esses dois atletas e fazer o valor que pelo menos o São Paulo estipulava até o final do ano para vender, né? Para que o São Paulo não seja deficitário esse ano, o São Paulo precisa vender e muito provavelmente vai vender esses dois meios de Cotia para se manter tanto no FITIC como fazendo futebol, né? Porque o São Paulo, como tá sem dinheiro, quebrado, depende muito dessas vendas de jogadores, né? Essa é a minha visão com relação a essas vendas, né? No mais, é isso, pessoal. Tamo junto. Qualquer novidade a gente vem aí e fala. Ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.